2.62 Guild Wars Capítulo 184 Espada e Feitiçaria 2 Autor Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Depois que os mestres Tradescriu foram mandados embora, Draco sorriu com escárnio. E pensar que tal lixo estava ocupando seu castelo enquanto ele estava fora. Se não fosse pelo fato de que ele poderia fazê-los ensinar aos membros habilidosos do Umbra os métodos de seu ofício, ele os teria demitido ali mesmo. Na verdade, o plano de longo prazo de Draco era demiti-los e abrigar o melhor membro de cada Tradescriu em seu lugar. Eles eram artesãos Master Rank, tudo bem, mas quem mais além dele teria itens de trapaça como Pair da Deni e Enjournir? Isso significava que para eles criarem coisas épicas, eles precisariam de materiais épicos. Não admira que a manutenção deste lugar fosse tão cara. Por que diabos Draco desperdiçaria materiais épicos com eles quando ele próprio estava prestes a se tornar um Master Rank? Ele preferiria manter esses itens e usá-los para si mesmo ou para os membros da Umbra quando eles chegassem ao mesmo estágio. Draco mudou-se para o super mini banheiro do mundo pequeno e se limpou nas fontes termais com Eva. Ela flutuou de bruços na piscina com o corpo nu, como uma prancha flutuando no mar. Seus lábios fofos e saborosos sendo apertados enquanto ela estava pensativa fez Draco rir. Ela definitivamente estava pensando em algo importante, mas sua pose e expressão eram doces demais para levá-la a sério. Eva percebeu a diversão de Draco e coçou a nuca. Será que Draco viu através dela, percebendo que ela estava pensando na possibilidade de treinar Camila para ele e achou a imagem engraçada? Talvez Camila não fosse do seu gosto. Draco arrastou o corpo flutuante de Eva até ele gentilmente a engoliu. Ele não fez nada sexual, optando simplesmente por limpá-la. Eva aceitou alegremente seus mimos enquanto se esquecia dos males em que estava pensando antes. Camila poderia agradecer aos deuses pela intervenção divina em seu favor. Depois de se limparem, os dois saíram do banheiro. Eva foi deitar na cama de casal e desconectou-se para cuidar da gravidez. Draco pegou o pai da Dani e observou-o em silêncio. Ele gostaria de poder convocar Ikari aqui para fazer para ele um conjunto de alquimia semi-épico, mas isso não era sensato por enquanto. Ele não queria que Ikari ou Roma se movimentassem enquanto estivessem grávidas. Como tal, ele simplesmente manteve seus itens antigos e deixou o assunto de lado. Antes de começar a experimentar novas receitas de alquimia, ele primeiro usaria os 3 dias livres para criar o máximo possível de poções do beijo do anjo. Ele precisaria passar muito tempo com eles, mas felizmente seu nível de habilidade comercial aumentou. Ele estava agora no Expert Rank of Alchemy, no nível 45, 89%. Ele teve uma taxa de sucesso maior do que quando fez a última tentativa de produzir a poção em massa. Isso significava que o consumo de tempo seria muito menor para ele. Draco pegou uma série de plantas da Ariki, que era um reagente comum para fazer poções de saúde naquele posto. Ele então os filtrou extensivamente, demorando muito menos que o anterior. Ele filtrou quase 1.500 plantas da Ariki em 3 horas devido ao seu alto nível e depois as triturou até formar uma pasta. Depois de feita toda a pasta, ele misturou-as em lotes de 3, obtendo a mistura ideal de matérias-primas que havia descoberto em seu trabalho anterior. Depois de tudo isso feito, ele tinha cerca de 500 lotes de pasta que seriam transformados em poções. Draco aqueceu o pai da Dani com o fogo da guerra e equipou seu título de inventor. Com isso resolvido, ele colocou um lote da pasta no caldeirão. No momento em que o fez, a planta da Ariki se transformou na variação Viva la Vida Epic e ele começou a suar. Isso porque a pressão sobre ele era ainda maior do que da última vez. Por quê? Seu estado de ser foi enfraquecido. Ele ainda era um dragão negro com direitos de administrador, mas agora era de baixo escalão. A quantidade de energia mundial que ele conseguia movimentar não era tão grande quanto antes. Draco tentou confiar em sua linhagem Ultima Sunt para manipular a energia mundial, mas não ajudou. Não só a concentração de sua linhagem sanguínea era baixa, apenas 50%, mas Ultima Sunt nem sequer dependia da energia mundial. Eles já foram dominados por apenas existirem. Mesmo os dragões não dependiam realmente da energia mundana, exceto para se alimentarem. Então, Draco passou por momentos difíceis nesta fase, mas conseguiu se recuperar porque havia sido fortalecido pelo conjunto Dragorujo em termos de vigor. Como tal,
Ele completou o processo de transformação da pasta em líquido com energia mundial e o calor do fogo da guerra. Quando chegou à fase de coleta, um brilho de loucura brilhou nos olhos de Draco. Ele removeu um cristal de éter de grau médio que se formou a partir de sua habilidade passiva de conversão de éter. Ele tinha uma boa quantidade deles graças à guerra de guildas. Ele até dedicou algum espaço em seu inventário para eles, então eles acumulavam em números de 4 a cada hora. Ele esmagou o cristal de éter e manipulou a energia para coletar as poções. Porque esta energia éter foi formada como um subproduto de si mesmo, ou por causa da relação íntima e inquebrável entre dragões e energia etérica, Draco teve muito mais facilidade em controlá-la. Também pode ser que a quantidade de energia etérica fosse muito menor em comparação com a quantidade de energia mundana que ele teve que usar. Seja qual for o caso, Draco completou o processo de captura com energia etérica e segurou a garrafa de líquido dourado em sua mão. Ele o inspecionou cuidadosamente para ver o que havia de tão especial nele. Beijo do anjo, consumível, aprimorado, classificação, épico, 100% de eficácia, refeito, restaura 100% de saúde, mana, vigor e foco e crie um escudo tampão que consiste em 50% do máximo de saúde. Aumente a regeneração de saúde, mana, vigor e foco em 100% por 3 horas. A nova variante foi mais de 2 vezes melhor que a antiga. Agora, alguém se beneficiaria de um escudo de 50% de sua saúde e a regeneração aumentaria de 50% para 100%. O tempo efetivo também passou de 1 hora para 3 horas. Draco não pôde deixar de pensar. Se a energia etérica pudesse fortalecer tantos itens durante a elaboração, então qual seria o efeito da energia divina? Ou mesmo, energia de origem? Ele levou 10 minutos para fazer aquela poção, então não queria perder mais tempo. Draco passou para o próximo lote e repetiu o mesmo processo mais uma vez. Desta vez, ele não usou um cristal de éter, então a poção Beijo do Anjo era normal. Draco continuou a criar como um louco. Embora sua taxa de sucesso fosse superior a 60% agora, ele ainda falhava ocasionalmente. Com 3 dias, Draco seria capaz de fabricar um total de 425 garrafas do Beijo do Anjo caso conseguisse ter sucesso todas as vezes, sem fazer pausas entre elas. No entanto, os sonhos eram elevados, mas a realidade era cruel. Ele preparou apenas 290 garrafas, das quais apenas cerca de 20 se tornaram a variedade aprimorada. Ao longo de 3 dias inteiros, Draco trabalhou sem parar e sentiu a aura de morte vazar dele. Ele estava cansado, exausto, fraco e frágil. Depois de guardar a última garrafa, ele foi até a cama e caiu sobre ela com a armadura enfiada na pele. No momento em que o fez, ele foi dormir. Rivetingnight conectou-se novamente depois de realizar algumas tarefas gerenciais no mundo real, além de cuidar de seu corpo visitando um médico. Akainu prontamente se ofereceu para usar algum dinheiro para construir uma pequena clínica no terreno de seu castelo, contratando alguns médicos especialistas com quem ele tinha alguns contatos para trabalhar lá e monitorar sua gravidez. Aconteceu que ela se conectou por um breve momento depois que Draco terminou. Ela sorriu olhando para ele inocente e indefeso, mas não queria acordá-lo. Em vez disso, ela embalou seu corpo cansado enquanto ele dormia. Rivetingnight puxou o capuz, revelando o rosto de Eva. Eva acariciou suavemente o couro cabeludo de Draco. Seu toque gentil e calmante, assim como seu calor familiar, alcançaram o subconsciente de Draco. Como tal, o sujeito geralmente calmo e sério sorriu feliz. O coração de Eva estremeceu ao ver esse sorriso. Era o mesmo jeito que o velho bobo e desavergonhado do Draco costumava sorrir quando estavam juntos. Quando tudo estava bem entre os dois. Ele era um garoto jovem e talvez tolo que estava louco por seu primeiro amor. Foi um sorriso tão puro e sincero que Eva começou a chorar silenciosamente. Ela segurou Draco com força, desejando que ele fosse sempre tão feliz. Ela o viu viver com o maior ódio e raiva selvagem por 7 anos no tempo ilimitado. Ela tinha visto isso através de suas próprias lentes de depressão, angústia e autoaversão, mas Eva só se importava com a dor que ele foi forçado a passar. Tudo o que ela sofreu, para ela, foi um castigo justo por ter feito uma escolha tola. Pela primeira vez em muito tempo, Eva se sentiu verdadeiramente feliz. Se Draco pudesse sorrir assim, enquanto eles permanecessem fortes, ninguém poderia tirar sua alegria.
Os olhos de Eva brilharam com loucura. Neste dia, ela jurou que tomaria qualquer ação, por mais sombria ou vil que fosse, para proteger Draco e a felicidade de sua futura família. Draco logo acordou após cerca de 10 horas de sono. Apesar da duração, ele se sentiu extremamente revigorado e energizado. Ele percebeu que Eva estava embalando com um sorriso gentil no rosto. Draco sorriu e beijou-a suavemente. Não admira que me sinta tão revigorado. A própria deusa da beleza me segurou em seus braços delicados. Eva riu. Como eu pude resistir? Você parecia tão fofo do jeito que dormiu. Draco corou e coçou a nuca. Fofo. Não sou muito viril? Eva beijou Draco na bochecha. Você é o homem mais viril. Draco acenou com a cabeça, como se dissesse: ah, você também é uma mulher culta. Depois de algumas questionáveis palavras românticas sendo trocadas entre a dupla, eles entraram no pátio. Richmond ficou lá com um sorriso no rosto. Ele não olhava para Rivetingnicht uma única vez desde 3 dias atrás. Rivetingnicht havia contado a Draco sobre o preço que ele cobraria, então sua atuação deliberada não os assustou ou preocupou. Rivetingnicht foi para o lado e sentou-se em um banco perto de uma fonte. Draco e Richmond foram para um trecho limpo de grama bem cuidada no pátio. Primeiro, para dominar as leis da magia em nosso mundo, você deve conhecer os fundamentos da magia em si. O que é magia para você? Richmond perguntou. Draco ponderou um pouco antes de responder. Para mim, Draco, a magia é uma ferramenta para auxiliar minha esgrima e habilidade combativa. Richmond assentiu. Perfeito. Eu não esperava menos de você. Você entendeu o significado central da minha pergunta e respondeu de acordo. Ele continuou. Existem 2 fluxos de magia: o objetivo e o subjetivo. O objetivo é o significado factual da magia, tem um significado definido e unificado. O subjetivo é o que a magia significa para você como indivíduo, ou seu entendimento derivado. Como esses dois se relacionam? Magia objetiva é o que as pessoas entendem que seja magia, ou a utilização geral da magia. Por exemplo, um feitiço objetivo é o feitiço de bola de fogo que todo piromante usa. Isso significa que este tipo de magia é fixo e não pode ser modificado. Não importa se é o acólito ou o mestre que lançou o feitiço, as bolas de fogo serão geradas e disparadas conforme descrito. O que está descrito? Richmond disparou uma bola de fogo, que parecia igual à usada por Rino ou qualquer outro piromancer de elite superiores. Seu tamanho não era maior que metade da altura de um humano. Isso foi magia objetiva. Richmond convocou a mesma bola de fogo de ontem e Draco pôde sentir a energia mundana sendo puxada para sua criação. Era diferente de antes, onde a energia mundial não se moveu nem um pouco. Magia subjetiva é a sua interpretação da magia e, como tal, sua própria manifestação dela. Esta forma de magia não consome mana, mas requer controle manual, conhecimento e recursos. Com controle suficiente, você pode decidir quão forte deseja que o feitiço seja, quem deseja que ele atinja e como deseja que ele se mova para atingir seu alvo. Com o conhecimento certo, você pode decidir que tipo de feitiço deseja conjurar, bem como a complexidade dele. Qualquer coisa, desde uma simples bola de fogo até a invocação de um elemental de fogo real, é possível. Com recursos suficientes, que são energia mundana, energia etérica ou energia divina, você pode decidir que tipo de resultado o feitiço pode ter. Um feitiço alimentado por energia mundana superaria facilmente um feitiço alimentado por mana. Da mesma forma, um feitiço alimentado por energia etérica seria incomparável às duas anteriores. Richmond demonstrou isso expandindo o feitiço, aumentando drasticamente a quantidade de energia mundial puxada para ele. Então ele reduziu o tamanho para um minúsculo amendoim. Ao controle. Richmond acenou com a mão e a bola de fogo se transformou em uma pequena duende feita de fogo. Era um verdadeiro ser elemental e pairava amorosamente em torno de Richmond. Conhecimento. Richmond criou outra bola de fogo em sua mão e a transformou em outra duende. Porém, Draco viu, com os olhos de Kaelo, que ele usou energia divina para a tarefa. Draco reconheceu esse tipo especial de energia divina, pois parecia igual ao que ele viu na Câmara Divina. Nota do autor: a sala especial na Igreja da Luz onde a energia divina se acumula naturalmente. Draco usou pela primeira vez os olhos de Kaelo para ver lá. A segunda duende não cresceu de tamanho,
mas seus olhos ficaram mais brilhantes. Ele pairou em torno de Richmond e depois ficou em seu ombro. O que chocou Draco foi que ele também falou. Sendo criado como uma demonstração, hein? Que maneira de ganhar vida. Ele falou sarcasticamente e cruzou os braços, enquanto a duende criada com ouro e energia ainda voava feliz por Richmond. E quase sem pensar. Recursos. Richmond convocou os duendes e cruzou os braços atrás das costas. Discutiremos um pouco de teoria antes de nos aprofundarmos na prática. Richmond começou a atravessar o pátio amplo e limpo, fazendo com que Draco seguisse. Eles foram até a fonte perto do local de descanso de Rivetingnicht, e a louca os observou com interesse. O que você acha sobre magia objetiva e subjetiva até agora? Richmond perguntou enquanto mexia suavemente a água da fonte. A magia objetiva possui conveniência e estabilidade. Não seria necessário aprender as teorias por trás da magia, mas seria capaz de usá-la para mana devido ao seu status de espírito. Em essência, tudo é simplificado para o usuário. Ele só teria que monitorar o consumo de recursos, bem como o tempo. No entanto, a magia objetiva é extremamente limitada devido ao seu poder inerente. Se for para ser um feitiço de bola de fogo escasso, será limitado a ser um feitiço de bola de fogo escasso, a menos que o usuário possa adquirir um item externo para fortalecê-lo ou aumentar seu poder. Também é muito inflexível. Não pode ser manipulado para atacar ou atacar de forma diferente e mais eficiente além do que é declarado. Pode ser facilmente combatido uma vez que se aprendam suas especificações. O recurso que ele usa é facilmente reabastecido com o tempo ou através de poções. A magia subjetiva possui versatilidade e adaptabilidade. Os ataques de alguém podem se tornar únicos e imprevisíveis. É possível criar tudo ou qualquer coisa que quiserem em um piscar de olhos, sem tempo de lançamento e sem recarga. Seria facilmente capaz de lançar 2 vezes com magia subjetiva. Em essência, a magia pode se adequar a qualquer circunstância e possuir as especificações exatas que o usuário deseja. No entanto, a magia subjetiva é problemática devido às suas intensas exigências. É necessário ter faculdades mentais extremamente boas para lidar com o controle do feitiço, reunir e reter conhecimentos relativos às funções do feitiço e obter recursos para abastecer o feitiço manualmente. Uma batalha intensa tornando tudo muito mais difícil. Draco parou ali e esperou pela resposta de Richmond. O velhote assentiu com satisfação e olhou para Draco com admiração. Foi realmente incrível como ele conseguiu extrair tanto depois de ser alimentado tão pouco. Porém, Draco era um reencarnador que aprendeu muitos dos fundamentos do jogo. Desde o início ele entendeu que o campo da magia era como o campo do combate, na medida em que a relação entre habilidades e técnicas era a mesma da magia objetiva e subjetiva. Na verdade, pode-se dizer que a magia objetiva e subjetiva eram apenas termos diferentes para habilidades e técnicas. Então, seria fácil para Draco dar uma distinção muito clara entre eles com base apenas nisso, especialmente considerando o que Richmond havia mostrado até agora. Qual dos dois você acha que é mais poderoso? Magia objetiva ou magia subjetiva? Nenhum dos dois. Ambos têm seus prós e contras que se equilibram. No final das contas, depende de quão bem o mágico em questão consegue misturar os dois para obter os melhores resultados. A resposta de Draco agradou Richmond, pois reduziu drasticamente o tempo que ele achava que teria para sintonizar a mente de Draco. Afinal, alguns definitivamente sentiriam que a magia subjetiva era melhor, enquanto outros pensariam que a objetiva era melhor. Fazer com que as pessoas mudassem estas noções profundamente enraizadas não foi uma tarefa simples. Exigiu tempo e esforço. Draco já entender isso por padrão foi uma bênção para Richmond. Anúncio do sistema para o jogador. O prazo para a missão lendária Espada e Feitiçaria foi reduzido para 45 dias. Isso significava que Richmond tinha originalmente dedicado 1/4 do tempo que passavam juntos apenas para recondicionar a mente de Draco. Loucura. Era por isso que a maioria dos professores ou treinadores adorava alunos ou aprendizes talentosos. Eles reduziram significativamente a quantidade de tempo desperdiçado em ensinos diversos, permitindo-lhes aprofundar diretamente o cerne do assunto. Richmond assentiu e passou para a próxima sessão. Você conhece os rankings de energia? Draco ponderou um pouco. Parcialmente. Eu sei que existe a energia de origem no número 1,
A energia divina é abaixo disso. A energia etérica é o número 13 e as várias energias dos elementos e do mundo depois disso. Richemont apontou para a área ao redor deles. E isso é muito geral, mas principalmente verdade. Existem muitas formas de energia neste mundo, e classificá-las todas seria cansativo. No entanto, é preciso estar sempre ciente dos 5 primeiros, porque eles são a base deste mundo. Primeiro, energia de origem. Segundo, energia divina. Terceiro, energia de criação. Quarto, energia de destruição. Quinto, energia etérica. Guild Wars capítulo 185, Espada e Feitiçaria 3. Draco ficou muito surpreso com a revelação de Richemont. Ele sempre presumiu que a energia etérica seria a terceira forma de energia mais elevada que existia, então saber que ela estava apenas em quinto lugar era uma loucura. Basta olhar para os efeitos que teve. Isso impulsionou de um encantador de elite para um grande mestre de nível máximo de uma só vez. Ela melhorou muito uma poção épica a ponto de tocar o limite de uma classificação lendária. E não vamos esquecer que essa era a única energia acessível que poderia danificar os monstros do vazio. Ah, espere. Os olhos de Draco tremeram quando ele se lembrou de algo. A energia de destruição de seu orbe da destruição não prejudicou, e até mesmo massacrou brutalmente, muitos monstros do vazio. Os ataques como Supernova, Lugsmith e até Lynch of Tiorot eram diferentes, porque 2 desses 3 estavam imbuídos de éter. Fragarashi não precisava de imbuimento, então era isso. Mas não se deve esquecer que todas essas eram habilidades assistidas pelo sistema a partir de equipamentos imbuídos. O orbe da destruição de Draco era 100% uma técnica, que também derivava de sua linhagem. No entanto, causou ainda mais danos que os outros, apesar do seu pequeno alcance. Ao contrário da luz do mundo da noite e Riveting do talismã do olho do céu, o orbe da destruição foi capaz de destruir os destruidores do vazio. Riveting Nietzsche convocou um olho celestial de rank 4 que causou dano em uma pequena área, causando 10 milhões de dano de luz. Foram consumidos apenas 2/3 da saúde dos destruidores do vazio, enquanto Draco matou muitos com seu HP total. Então, como isso foi possível? Richemont havia inadvertidamente resolvido um problema que Draco não conseguiu reconhecer ou explicar. Contudo, Draco tinha mais 2 preocupações. E quanto à energia do caos? Afinal, acreditava-se que a energia do caos era a mais poderosa na maioria das filosofias. Alguns até sustentaram que o mundo nasceu do caos primordial. No entanto, Draco estava esquecendo que tais teorias provinham principalmente do Oriente. No Ocidente, a energia divina, ou energia de origem, neste caso, era geralmente o ponto mais alto. A energia do caos é poderosa, mas muito imprevisível. Ela pode disparar um ataque no nível de nós, intitulados deuses, ou nos superar. Mas também pode resultar em um ataque que não será suficiente para matar um único rank 0. Sendo assim, ele permanece sem classificação. Richemont respondeu com um leve puxão na barba. Draco passou para a segunda pergunta, que sem dúvida era o que qualquer pessoa na situação dele faria. Porque a energia da criação está classificada acima da energia da destruição. Draco entendeu que a criação era fundamental para a vida e poderia trazer efeitos surpreendentes, mas não era nada antes da destruição. Mesmo que toda a criação fosse destruída, a energia da destruição ainda existiria. Em todas as classificações ou raças, os seres com controle sobre a destruição pareciam governar todos os outros. Dragões negros, Kaelo. Era uma regra inconfundível que a energia de destruição era um dos pontos mais altos. Richemont, porém, riu gentilmente. Eu sei que você é um ser de destruição, então não se preocupe. Todos aceitam universalmente que a energia de destruição é a energia mais poderosa. Seu sorriso tornou-se enigmático neste momento. No entanto, a energia de destruição não possui a mesma versatilidade que a energia de criação possui. Ela só pode ser usada para um único propósito e só pode alcançar aquele único resultado, destruição. A energia de criação, no entanto, pode ser usada para construir, aprimorar, proteger, reforçar, reviver, curar e muito mais. Sua utilidade é meramente limitada pela imaginação do usuário. Devido a isso, ela foi classificada em posição mais elevada. Draco aceitou com cautela, já que Richemont tinha razão. Richemont continuou. Embora a energia de destruição seja maior que a energia etérica,
Seria tolice usá-la como recurso para um feitiço. Isso não apenas corroeria a estrutura do feitiço, mas também causaria uma reação negativa no lançador. A energia de criação, porém, pode atuar como substituto ideal para a magia. Não seria errado chamá-la de melhor recurso, mas você não a tem e provavelmente nunca terá. Para obter e manter a energia da criação, enquanto vice-versa também se aplica. Houve quem teorize que isso poderia ser possível, mas observando os dragões brancos e negros que acasalam entre si, sua prole sempre resultou em um ou outro, fortalecendo a crença de que isso deveria ser impossível de realizar. Como tal, a próxima melhor escolha é a energia etérica, mas você ainda não chegou lá. Primeiro, começaremos com os fundamentos da magia e o que torna um feitiço, um feitiço. Richmond regaçou as mangas e sorriu. Já que você provou possuir um grande discernimento, vou deixar você me dizer o que é um feitiço de acordo com sua interpretação. Isso foi fácil para Draco responder, já que ele havia lutado em muitas aulas de magia. Sem mencionar que ele tinha em mente as opiniões da antiga Rina do Rank 6 sobre magia. Ela nunca o ensinou diretamente, mas já havia falado intimamente sobre magia muitas vezes. Um feitiço é o recipiente da vontade, alimentado pelo poder da mana. Richmond bateu palmas com orgulho. Muito bom. Richmond sentia-se cada vez mais seguro de que Draco nasceu para se tornar o próximo deus mago. Sua visão e habilidades abrangentes eram incríveis, existindo em um nível que estava além do que alguém de sua posição deveria ter. Sem mencionar alguém estranho a este mundo. Um feitiço é de fato um recipiente de vontade. Como um feitiço é formado e executado depende exclusivamente do usuário. Os feitiços gerados pela magia objetiva são apenas arquétipos pré-arranjados que não podem ser modificados. Sua única escolha é aprender tantos quanto possível usar o que precisarem em qualquer situação. No entanto, a essência de um feitiço é dar vida à imaginação do lançador. Desde que o combustível certo seja fornecido, tudo pode acontecer. Para facilitar isso, é preciso possuir o conhecimento de causa e efeito, bem como a teoria mágica fundamental. Richmond desenhou um círculo no ar, circundado por um contorno azul. Ele então empurrou este anel para dentro da fonte, o que fez a água ondular levemente. Causa e efeito é uma das filosofias mais básicas do mundo. Se uma ação for tomada, ela produz uma reação equivalente e razoável com base nas circunstâncias. Richmond falou isso e então recriou outro círculo mágico. Ele aplicou força extra na forma de um empurrão, resultando no círculo mágico causando um respingo na água. Para determinar com precisão, ou no caso da magia, pré-determinar, causa e efeito, deve-se usar o por causa de X, Y ocorreu em sua aplicação de magia. O que quero dizer com isso? Quero dizer que você deve definir as regras para sua magia durante sua formação. Um exemplo seria o feitiço Bola de Fogo. Para determinar a causa e o efeito, deve ser algo como porque eu canalizo o fogo do mundo, uma bola de fogo brota na minha palma. Falando francamente, isso pode ser usado para qualquer coisa. No entanto, só exibe os melhores efeitos quando usado para magia subjetiva. Isso se deve ao processo que envolve magia em geral. Para trabalhar com isso, porém, seria necessário possuir conhecimento dos elementos, especificamente no caso do fogo. Richmond cruzou os braços atrás das costas. Você entende isso? Anúncio do sistema para o jogador. Você entende a teoria de causa e efeito de Richmond? Se sim, será realizado um teste antes da conclusão deste segmento. Caso contrário, o tempo da aula será estendido e a aula será repetida. Aceitar. Sem número Draco aceitou sem hesitação que sim. Não era apenas porque a explicação de Richmond era clara e concisa, nem o fato de o próprio Draco ser uma pessoa com grande talento em combate, mas ambos aliados a uma habilidade específica que ele possuía e que geralmente era inativa. Instinct, habilidade passiva efeito. Você é capaz de adquirir novos conhecimentos e técnicas 3 vezes mais rápido ao aprender com outra pessoa e 2 vezes mais rápido ao criá-los você mesmo. O sistema calculou que Draco precisaria de 60 dias para receber os ensinamentos de Richmond, completando assim a missão Espada e Feitiçaria. Isso se referia apenas ao tempo médio que levaria em comparação com a capacidade de instrução de Richmond. Porém, 15 dias já haviam sido cortados devido à variável inesperada que era a mente perfeitamente condicionada de Draco. Um aluno geralmente era ignorante e muito tolo, mas Draco era sábio e atencioso.
Como tal, as lições desperdiçadoras foram evitadas. Agora, havia também sua habilidade passiva Insight, que lhe permitia absorver conhecimento 3 vezes mais rápido ao recebê-lo de outra pessoa. Para dominar o controle, era necessário dominar a mente e o corpo. Como tal, a mente de uma pessoa que tinha o vazio de perfeição era incondicionalmente mais moldada do que das pessoas normais. Em essência, Draco era naturalmente receptivo ao conhecimento graças ao controle. Isso era verdade para todos os mestres de controle por aí, e ele tinha uma habilidade assistida por sistema para ajudar na aquisição de conhecimento. Richmond ficou satisfeito quando Draco escolheu sim. Ele tinha fé no talentoso Draco e ficaria desapontado se precisasse de ainda mais migalhas para chegar a esse ponto. Então vamos começar a parte prática da utilização de causa e efeito. Não espero que você invoque magia, mas quero que influencie o mundo ao seu redor sem depender do seu estado de ser. O teste de Richmond confundiu Draco. Embora possuísse a teoria necessária para trabalhar com o teste, ele não tinha certeza de como fazê-lo se não lhe fosse permitido mudar seu estado de ser. Richmond notou a expressão confusa de Draco e sorriu. Por que não demonstro? Richmond respirou levemente e fechou os olhos. No momento em que fez isso, Draco começou a sentir o mundo ao seu redor mudar ligeiramente. A área ficou mais escura, o ar ficou mais rarefeito, o calor aumentou repentinamente e ficou extremamente úmido. Tudo isso aconteceu em sequência, o que surpreendeu o sujeito. Draco rapidamente ativou o controle e depois os olhos de Kaelo para ver o que exatamente Richmond estava fazendo. Assim que Draco viu os arredores de Richmond, ele ficou confuso. Não havia conexão entre Richmond e o mundo ao seu redor. Era como se ele não estivesse movendo o mundo diretamente para se conformar à sua vontade, mas sim que o próprio mundo estivesse agindo para se conformar à sua vontade. Draco franziu a testa e ponderou profundamente sobre o assunto. O que exatamente Richmond estava fazendo que lhe permitiu influenciar o mundo sem usar seu estado de ser ou energia mundana? Draco decidiu contrastar isso com a influência no mundo através de alguém usando seu estado de ser para fazer o mesmo. Como tal, ele se voltou para Rivetingnight e disse: Eva, manipule o máximo de energia mundana que puder. Noite Rebitante obedeceu. Ela tinha 50% da origem de um dragão de baixo grau graças à poção da bênção do dragão, o que significava que ela tinha cerca de metade do poder do Draco atual. Draco usou os olhos de Kaelo nela enquanto ela manipulava a energia mundana usando seu estado de ser, e o que ele viu o chocou. Draco finalmente entendeu a diferença entre a maneira como Richmond estava alcançando seu resultado e a ação de Rivetingnight. Como? Ao redor da noite Riveting havia algumas gavinhas intangíveis que serpenteavam através da energia verde azulada que era a energia mundana. Essas gavinhas agarraram a energia mundana e a deslocaram de acordo com sua vontade. Comparado com Richmond, Draco olhou para Richmond e viu que nenhum tentáculo emergia dele. Draco finalmente entendeu a diferença entre usar o estado de ser para manipular o mundo e usar a vontade para manipular o mundo. A diferença estava no meio. O caminho de Richmond era uma manipulação direta, enquanto o de Rivetingnight, e até mesmo dele, era com a ajuda da muleta chamada estado de ser. Contudo, esta muleta era extremamente vital, pois exigia demasiado manipular o mundo sem ela. Richmond encerrou sua demonstração e viu que Draco estava concentrado, organizando seus pensamentos. Ele ficou satisfeito e surpreso porque o sujeito parecia compreender a diferença fundamental. Ele estava ciente de que Rivetingnight também o havia ajudado, mas isso não vinha ao caso. Draco percebeu que era realmente difícil manipular o mundo. Foi por isso que Richmond inventou os meios de usar causa e efeito para realizar a vontade do conjurador. Draco ajustou a teoria para porque eu quero, a energia mundial se reúne em uma bola diante de mim e em sua mente impôs sua vontade. Ele fez isso de maneira semelhante a como um encantador afixaria um encantamento em um item. Não houve resposta do mundo ao seu redor por 5 minutos inteiros, e Draco começou a suar. Empurrar sua vontade para o mundo diretamente sem a ajuda de um estado de ser por 5 minutos foi muito mais intenso do que criar por 3 dias enquanto manipulava continuamente a energia mundana com a ajuda de seu estado de ser. Ele não pôde deixar de perceber que o estado de ser era realmente uma grande conveniência da qual as várias raças do mundo dependiam demais sem serem gratas. Ele também sentia um respeito infinito por Richmond, que provavelmente tinha o estado de ser de um humano. No entanto,
O sujeito poderia mover a energia mundana e até mesmo manipular a realidade de forma cada vez mais fluida do que um dragão. Draco começou a entender por que os deuses titulados eram tão especiais. Os deuses do rank 7 eram uma ninharia comparados a eles. A barra HP absurda e francamente lógica de Richmond de repente fez muito sentido. Uma pessoa que poderia matar Richmond deveria estar a 60% do caminho para matar divindades em seguida. Isso não foi uma coisa pequena. Draco falhou miseravelmente e teve que ofegar descontroladamente enquanto seus braços tremiam. Seus olhos se arregalaram, como se ele não conseguisse entender por que estava tão exausto. Falha. Este conceito não era nada estranho para ele. Draco já havia provado isso antes. Na linha do tempo anterior, ele não nasceu poderoso. Ele foi um perdedor que recebeu o catalisador chamado ódio. Então, ele se esforçou para ser o melhor para se vingar. As provações e tribulações pelas quais ele passou para alcançar seu antigo nível de poder foram suficientes para escrever 4 livros. Ele havia sido temperado muitas vezes no passado, mas isso era coisa para outra época. Nesta vida após a morte chamada reencarnação, ele navegou suavemente por causa de suas habilidades acumuladas e temperamento devido às falhas na primeira linha do tempo. Como tal, era extremamente lógico esperar que ele tropeçasse em obstáculos que já havia superado. No entanto, ele estava atualmente encontrando algo novo que nunca havia tocado ou ouvido falar em sua vida passada. Era natural que ele falhasse nas primeiras vezes antes de finalmente ter sucesso. Foi um processo inevitável. É preciso se esforçar para obter o resultado desejado. Não havia nada que não pudesse ser feito, apenas a quantidade de esforço necessário variava muito. Richmond também não esperava que Draco conseguisse na primeira tentativa. Se o fizesse, então ele poderia entregar seu manto diretamente. O sujeito não seria mais humano, mas sim uma máquina perfeita em todos os sentidos possíveis. Como tal, ele lançou um feitiço. Uma luz verde envolveu Draco, e ele sentiu todo o seu cansaço desaparecer. Ele sentiu como se tivesse dormido 8 horas e acordado revigorado. Este foi um feitiço que restaurou a resistência e removeu a fadiga. Quando dominado, isso significava que Richmond poderia criar um exército incansável que nunca perdesse força. Claro, isso era verdade, mas nenhum dos deuses titulados desperdiçaria seu poder com isso, semelhante a como nenhum dos deuses verdadeiros se preocuparia em interferir com os mortais, a menos que a situação fosse pessoal ou extrema. Tente novamente, ordenou Richmond seriamente. Draco assentiu e tentou a mesma prática de antes mais uma vez. Ele pegou a causa e o efeito de porque eu quero. A energia mundana se reúne em uma bola diante de mim, e então impôs sua vontade a ela. Desta vez, Draco sentiu um leve tremor no mundo que ele não havia notado antes, mas sua resistência acabou antes que ele pudesse senti-lo ainda mais. Enquanto ofegava de cansaço, Richmond lançou outro feitiço de restauração, levando Draco a tentar novamente. Draco obedeceu a sua ordem e tentou novamente. Desta vez a sensação que sentiu foi mais forte. Esse processo se repetiu por mais de 10 horas, quando o horizonte passou de um azul brilhante para um vermelho suave. Mesmo quando o sol estava prestes a se pôr, Draco e Richmond ficaram no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa repetidamente. Rivetingnight também os observou incansavelmente, seus olhos nunca deixando o rosto concentrado de Draco e seu corpo tenso. Ela o achava extremamente atraente em todos os momentos, mas sentia nostalgia ao vê-lo colocar um esforço absurdo em tudo o que fazia. Velhas lembranças vieram à tona, de Draco passando mais de 7 horas por dia tentando desbloquear o controle com a ajuda dela. Ela conseguiu isso facilmente devido ao seu corpo e linhagem reconstruídos, mas Draco não teve nenhum desses benefícios. Ele havia usado pura vontade e esforço para se tornar uma potência naquela época, o que era reconhecidamente a fonte da obsessão de Rivetingnight por ele. Draco vinha tentando manipular o mundo por horas a fio e achava mais fácil cada vez que tentava. Ele não sabia quantas vezes havia tentado, mas passou de sentir algo vagamente antes de se cansar, para ser capaz de influenciar e abalar suavemente o mundo. Sua resistência mental aumentou muito, à medida que o intervalo entre sua exaustão e o feitiço de restauração de Richmond aumentou. Ele também sentia uma sensação única e maravilhosa cada vez que empurrava sua vontade para o mundo através de causa e efeito. No entanto,
Ele ainda estava longe de ser capaz de puxar e arrastar a energia mundana para formar até mesmo uma gota de água, muito menos alimentar um feitiço inteiro. Quando se considerou que teria que trabalhar com energia etérica, ficou claro que isso demoraria um pouco. Os 45 dias foram um pouco otimistas demais. Richemont também pensou o mesmo, então bateu palmas e disse: "Isso é o suficiente por hoje. Fizemos um grande progresso neste curto espaço de tempo e espero grandes coisas de vocês amanhã. Retomaremos às 7 horas da manhã." Draco assentiu e saiu com Rivetingnied. Afinal, ele precisava descansar, tomar banho e depois comer. Depois disso, ele precisava sair e cuidar um pouco do seu corpo real, depois voltar quando amanhecesse na hora do jogo recomeçar. Draco percebeu que quando terminasse a lição de Richemont, o título de Deus Mago, não importa qual fosse a posição, seria insignificante em comparação com a recompensa que ele recebeu por compreender a teoria das lições. Afinal, as lições que Richemont lhe ensinou poderiam ser aplicadas em muitos campos, como habilidades profissionais, combate corpo a corpo e combate à distância. Enquanto caminhava pelos corredores do castelo até o quarto principal, Draco percebeu que os itens que produziria para o leilão 79 dias depois seriam muito especiais. Guild Wars capítulo 186, Espada e Feitiçaria 4. Draco terminou suas tarefas no castelo rank 7 e saiu para o mundo real. Uma vez fora, ele enviou alguns irmãos sanguíneos para adquirir mais nos motis, e até pediu-lhes que adquirissem uma grande quantidade de suprimentos, antes de sair para ver o que aconteceu em sua ausência. Ele rapidamente se deparou com muitos lugares onde os trabalhos de construção haviam começado. Eles iriam expandir o castelo, permitindo a construção de muitas instalações. Pelo que parece, provavelmente levaria cerca de um mês para que tudo fosse feito. Infelizmente, este era o mundo real, então não importa quanto dinheiro Draco investisse no problema, algumas coisas simplesmente não poderiam ser aceleradas sem arriscar um trabalho mal feito. Ainda assim, Draco ficou impressionado com o progresso até agora e deixou tudo para seu pessoal administrar. Ele voltou ao jogo e percebeu que era um pouco antes das 5 da manhã, então foi preparar um pouco de comida para si, a fim de saciar o nível de fome desse avatar virtual, mas também para aumentar seu nível de culinária. Draco preparou o mesmo prato que havia feito anteriormente para as garotas elfas da floresta, que era arroz branco cozido, ensopado de tomate picante e cortês de frango e carne bovina. Desta vez, ele misturou alguns pedaços de cristal de éter de alta qualidade finamente moído na comida, como uma espécie de tempero. Draco não tinha certeza de que tipo de efeito isso teria, então foi por isso que ele testou. O que resultou o chocou. Anúncio do sistema para o jogador: você desenvolveu um novo campo de prática para uma habilidade comercial. No entanto, já existem 10 grandes mestres nesse campo nesta época. Como tal, você foi promovido Master Rank Cook. Devido às suas recompensas escalonadas, se você conseguir descobrir outro novo campo da culinária, você será promovido a Deus da Culinária. Parabéns! Parabéns pela criação de uma nova receita, arroz ensopado, aprimorado, lendário, recompensas, 10.000% SP, 10.000% de SP de habilidade comercial, 1 milhão de ouro, 10.000 reputação contra The Skill Association. Draco estava um pouco deprimido pelo fato de ter sido negado a ele um lugar como grande mestre. Este sujeito atrevido não ficou feliz o suficiente ao se beneficiar de um atalho instantâneo em uma habilidade comercial na qual ele não tinha experiência anterior. A ousadia de seu ego era tão grande que ele poderia se tornar o protagonista de um romance. Mas fazia sentido que já existissem 10 grandes mestres cozinheiros no mundo nesta época. Cozinhar era parte integrante da sociedade e provavelmente existiam milhões de cozinheiros neste mundo ilimitado. Também não era uma habilidade comercial ofensiva, portanto, alguém que a adotasse dificilmente sairia para a batalha com frequência. Então as chances eram de que quem detinha a classificação já deveria estar bastante velho. Talvez Draco devesse visitá-los no futuro. Aya não poderia levá-lo para um dos 5 deuses, porque isso significava que ele poderia fazer pratos de nível divino. O sistema poderia fechar os olhos quando ele manipulasse as circunstâncias para obter um item lendário e um item divino, porque ele fez algum esforço ao longo do caminho. Não só isso, mas os itens lendários e divinos tinham um método fixo de acumulação, então seu fornecimento era terrivelmente limitado.
Com um jogador capaz de fazer pratos de nível divino logo após o lançamento da atualização 1, o equilíbrio ficaria inegavelmente tão quebrado que nunca poderia ser consertado sem uma redefinição completa. No entanto, a recompensa pela conquista de Draco não pôde ser cumprida adequadamente. Então, Aya ficou presa entre a espada e a espada. Como tal, ele escolheu habilmente elevá-lo ao nível 80, 99%, que era o máximo do rank Master, e então afirmar que se ele fizesse outra conquista semelhante, ele saltaria para o rank Deus. Aí calculou as probabilidades de Draco e descobriu 7% de chance de ele descobrir outro caminho no próximo ano. Como tal, o equilíbrio poderia ser mantido por tanto tempo no pior cenário. Draco também percebeu isso. Afinal, ele era um pônei de um truque só, usando cristais de éter para habilidades comerciais como encantamento e culinária. Nem mesmo os grandes mestres que poderiam fazer pratos lendários ousariam fazê-lo. Para comparar, foi como cortar uma árvore de 1000 anos de idade que tinha uma história histórica para o mundo, a fim de fazer uma fogueira para queimar o lixo. Foi assim que foi um desperdício. Quem moeria cristais de éter para usar como tempero? Quem usaria um cristal de éter inteiro para alimentar um encantamento quando houvesse pedras da alma? Isso seria o epítome do desperdício, especialmente nesta época. Quando os dragões estavam por perto, os cristais de éter eram abundantes, mas ainda eram extremamente valiosos. Depois daqueles eventos cataclísmicos que mudaram a forma do mundo que ficaram enterrados na história, os dragões não existiam mais neste plano. Como tal, a disponibilidade de cristais de éter despencou tão fortemente que eles eram algo que apenas poderes de rank 7 poderiam negociar. Nota do autor, só para ficar claro, conforme declarado nos capítulos de arbitragem imparcial e no capítulo onde as lâminas caóticas são criadas, a era anterior e a era atual são tratadas como duas entidades separadas. O que Draco fez para encantamento e culinária agora foram feitos na era anterior, mas nunca nesta. Como as épocas são tratadas de forma diferente, muito pouco da era antiga foi levado adiante, e é por isso que o que ele fez é tratado como algo novo. Porém, as recompensas pela criação de uma nova receita lendária foram ótimas. Foi exatamente como quando ele criou a poção da bênção do dragão, mas melhor porque aquela era apenas semi-lendária. Na verdade, foi semelhante à sua recompensa pela criação das lâminas caóticas, mas ampliada por um fator de 10. Ele ganhou 10.000% de experiência, o que significou 100 níveis. Ele naturalmente dividiu 50 a 50 entre Paedaden e Mjolnir, elevando-os para 17.500% e 22.000%, respectivamente. Agora o Mjolnir estava quase com 50% de conclusão, o que foi ótimo e assustador. Draco estava muito feliz com a experiência do Tradeskill. Ele ainda tinha 1000% de experiência que havia cambaleado e agora tinha 10.000%. Isso significava que ele poderia levar qualquer uma de suas habilidades comerciais épicas para o Master Rank. Imagine-o como um engenheiro mágico Master Rank. Ele poderia criar todas as formas de fichas, portais portáteis, supercarruagens, armas de guerra e outros enfeites. Ele seria capaz de começar sua conquista sobre o mundo. Ameaça do autor: lembra quando você me insultou mais cedo? Bem, tenho uma surpresa muito boa para você em relação a essa experiência do Tradeskill, e Draco também deixou isso de lado com um sorriso. Ele logo lidaria adequadamente com tática e engenharia mágica. Quanto ao ouro e à reputação, ele os colocou em outro canto. Enquanto o 1.000.000 de ouro parecia grandioso, o que equivalia a 10.000 platina. Olhando para as coisas que ele pretendia comprar, como 10.000 platinas poderiam ajudar. A pura falta de vergonha e audácia desse sujeito. Em sua vida passada, toda a sua guilda tinha metade dessa quantia em fundos líquidos. Draco só conseguiu gastar 2.500 platinas de uma vez, e isso foi durante um leilão acalorado onde ele comprou os materiais para a espada de mana pseudo-lendária. Naquela época, ele talvez até perdoasse Rivetingnight se ela lhe trouxesse 10.000 platina e se curvasse diante dele, mas agora ele fingia que era uma quantia tão escassa. Para quem diabos você está posando? Draco pegou o seu prato cuidadosamente preparado e o inspecionou. Arroz ensopado, aprimorado, consumível classificação, lendário, 100% de eficácia, refeito. Resista aos status de menor fome por 3 dias e ganhe 300% de regeneração de resistência por um dia. Uau! Que prato poderoso e útil!
A regeneração de resistência após a atualização tornou-se extremamente crucial para a base de jogadores. Se ele pudesse passar esta receita para os cozinheiros de sua guilda, ele poderia criar chefes de nível mestre como se fossem ervas daninhas. Como? Bem, culinária era fundamentalmente diferente de ferraria, alquimia e similares, embora fossem consideradas habilidades comerciais comuns. Culinária e agricultura eram duas das habilidades comerciais mais básicas que existiam, depois de coleta. Pode-se ver que até mesmo a ferraria e a alquimia tinham, na melhor das hipóteses, 3 grandes mestres cada, enquanto o encantamento não tinha nenhum antes de Draco. No entanto, Tolkien teve todas as 10 vagas preenchidas. É certo que pratos lendários e poções lendárias estavam em 2 jogos diferentes. Alguém poderia fortalecê-lo fortemente e torná-lo muito mais eficiente, além de ter um sabor celestial. O outro poderia conceder-lhe o poder de destruir o equilíbrio do mundo. Um exemplo foi a poção que Draco recebeu de Richmond, que concedeu um ponto de estatística adicional. Esse ponto de estatística foi suficiente para garantir que ele pudesse passar de um Vingador médio para um ótimo. Esse foi apenas um pequeno exemplo do que as poções lendárias poderiam fazer. Se Draco desse esta receita lendária aos chefes do Umbra e lhes fornecesse cristais de éter, que ele e Ikari produziam naturalmente, eles seriam capazes de aumentar seus níveis rapidamente. Afinal, eles não precisavam extrair energia mundana ou usar técnicas sofisticadas. Bastaram seguir a receita com precisão mecânica e pronto, um prato excelente estava feito. Naturalmente, trabalhar em uma receita lendária faria com que seus níveis subissem rapidamente, assim como Draco fez com a ferraria e alquimia quando ele fez itens épicos. Draco trouxe o prato para o bar e sentou-se com Eva, compartilhando com ela o que ganhou. Eva sorriu gentilmente e as duas dividiram o prato de comida. Ambos ficaram surpresos com o quão bom era o sabor. Como tal, eles acabaram devorando-o rapidamente, eventualmente brigando com os garfos para ver quem ficaria com o último pedaço de carne. Draco, o mestre espadachim, e Eva, a rainha assassina, lutaram por um pedaço de carne. Eva venceu porque Draco desistiu. Ele sempre poderia fazer o prato em menos de 10 minutos se quisesse, então qual era o sentido de brigar com Eva por causa disso? Além disso, ela era muito fofa enquanto mastigava a carne com os olhos curvados em luas crescentes. Draco riu e tomou banho com ela mais uma vez, antes de ir para o pátio às 7 horas em ponto. Desta vez, Richmond usava um chapéu de palha e botas de fazendeiro. Seu manto estava puxado até os joelhos e as mangas estavam arregaçadas. Juntamente com a longa equipe que possuía, Richmond realmente parecia um velho fazendeiro. Bem-vindo, Draco. Hoje, retomaremos seu treinamento em manipulação de causa e efeito, antes de fazermos algum trabalho prático. Richmond cumprimentou com um aceno. Draco assentiu e começou sem perder tempo. Ele concentrou sua mente e trouxe à tona sua causa relativamente simples, que era a sua vontade, e então o efeito subsequente, que foi a reunião da energia mundana em uma bola, e pressionou sua vontade nela. Draco instantaneamente sentiu o mundo estremecer quando a energia mundial começou a desacelerar sua circulação. Ele concentrou sua mente e tentou fazer com que chegasse antes dele, mas o melhor que podia fazer agora era desacelerar. Ele não tinha poder suficiente para fazê-lo obedecê-lo. Isso durou 30 minutos antes de ele se cansar, o que era incomparável aos 5 minutos anteriores. Richmond não lançou um feitiço de restauração desta vez. Em vez disso, sentou-se no chão e assumiu uma postura meditativa. Draco ofegou pesadamente um pouco antes de adotar uma pose semelhante. Às vezes, é impossível usar magia subjetiva. Pode ser devido ao fato de que a energia mundana é escassa ou que você está em um reino diferente. Cada plano lateral como o inferno, o céu ou o abismo tem suas próprias energias. Em tal situação, sua mana se torna seu único recurso disponível. No entanto, é um recurso extremamente limitado que só pode ser reabastecido com o tempo. Pode-se usar poções para acelerar o processo, mas e se não tiver nenhuma? O que você faz então? Sente-se e espere morrer? Richmond sorriu e começou a desenhar algo em um pedaço de terra entre ele e Draco. Eu sei que você é um lutador corpo a corpo, então isso pode ajudar com sua resistência humana. Mas para o propósito desta lição, estamos assumindo que você é puramente um mago. Este diagrama representa a conversão de recursos externos em recursos internos.
Este é um processo que é automatizado e não pode ser efetuado sem passar pelos processos adequados. Draco entendeu isso. Tudo bem, alguém poderia usar técnicas ou qualquer outra coisa que os NPCs/jogadores quisessem chamar para ganhar seu próprio poder se estivessem dispostos a se esforçar para adquirir essas habilidades. Mas a mecânica regulada pelo sistema não deveria ser tocada. Fazer isso criaria necessidade de correção porque isso seria considerado um bug. Foi por isso que o ato de Draco e Eva de trocar o equipamento de crescimento pela experiência de implante foi corrigido na próxima atualização. Então, Draco se perguntou que truque Richmond havia desenvolvido. Essencialmente, conhecer o processo manualmente não ajuda muito porque não é possível aumentá-lo de forma alguma. Richmond sorriu maliciosamente neste momento, um sorriso bajulador que dava vontade de dar um soco nele. No entanto, quem disse que o mana tinha que ser armazenado no corpo? O coração de Draco parou, então sua expressão mudou bastante. Até mesmo Rivetingnicht estremeceu de medo, recuando diante da revelação de Richmond. Os dentes de Draco começaram a bater enquanto ele olhava para o céu. Ele temia que a IA violasse suas diretrizes e transformasse tudo em pasta. Vejam só, uma tempestade apareceu de repente no céu. O dia ensolarado e claro ficou nublado e os ventos fortes pareciam como se um tornado estivesse chegando. O trovão retumbou e os relâmpagos brilharam. Draco e Rivetingnicht pensaram que este era o fim para eles. A IA poderia sentir o que quisesse por Draco, mas tudo tinha um resultado final. Algumas coisas simplesmente não poderiam ser permitidas. Richmond olhou para o céu e congelou por alguns segundos, como se o tempo tivesse parado para ele. Quando ele acordou, sua expressão era de confusão e estranheza. Parece que esta lição será adiada para um futuro próximo. Vou ensiná-la em outro momento, talvez depois que você atingir o rank 4. Um raio caiu, este literalmente próximo ao Deus Mago, que rapidamente acrescentou. Então, novamente, o rank 5 pode ser mais apropriado. O céu nublado de repente clareou e voltou a ficar ensolarado, como se a primavera tivesse chegado. Se Draco e Rivetingnicht não tivessem testemunhado pessoalmente a súbita mudança climática, eles teriam pensado que nada havia acontecido. Draco respirou profundamente. Parecia que eles mal haviam evitado cruzar o limite de quão louco a IA permitiria que ele se tornasse um Rancon. Não poderia interferir diretamente no mundo, como banir sua conta, mas não havia necessidade disso. Afinal, tinha pseudo-GMs suficientes na forma dos deuses verdadeiros, agindo em seu nome. Um daqueles deuses verdadeiros deve ter enviado este aviso a Richmond para cambalear a lição de Draco, em vez de a IA dizer isso diretamente a Richmond. A consciência da IA geralmente estava focada em Draco, então todo o resto era automatizado pelos scripts e subrrotinas. Era como se a mente de alguém pudesse se perder em um filme, enquanto seu subconsciente controlava a respiração. Você estava respirando, mas não tinha consciência disso, mas ainda assim continuava bem. Porém, se alguém peidasse enquanto você estivesse imerso, você perderia a concentração e cobriria o nariz, optando por regular a respiração ou prendê-la. Este foi um exemplo bom o suficiente da relação entre a IA e os NPCs/monstros. Richmond coçou a cabeça e levantou-se. Continuaremos com o treinamento de causa e efeito durante o dia. Draco assentiu e levantou-se. Graças ao seu lendário arroz ensopado, ele teve 300% de regeneração de resistência durante todo o dia. Como tal, sua resistência foi restaurada em 80% nesses poucos minutos. Ele iniciou o processo de implementação de sua vontade no mundo. Desta vez foi igual ao anterior, onde ele só conseguiu desacelerar a energia mundana, mas não conseguiu impor vontade suficiente para que ela aderisse ao seu comando. Draco estava cansado antes que pudesse fazer qualquer mudança. Ele respirou levemente e permitiu que Richmond lançasse seu feitiço de regeneração de resistência. Então ele voltou ao assunto, tentando forçar a energia mundial a seguir sua vontade. Alguém poderia argumentar que tentar persuadi-lo seria melhor, mas o problema é que isso era o efeito de um estado de ser. Sem um estado de ser para negociar com a energia mundial, seria necessário usar a força bruta e a vontade absoluta. Como tal, isso exigia moderar sua vontade. Draco teve sorte de ter uma vontade forte e poder usar sua experiência como mestre de controle. Draco havia pensado em usar o vazio da perfeição para ajudá-lo também.
Definitivamente faria maravilhas conseguir isso e certamente obteria o resultado adequado, mas isso seria sensato? Não. Esta foi uma oportunidade perfeita para treinar sua mente e vontade. Isso o beneficiaria ao colocar encantamentos lendários em itens. Ele poderia até tentar encantamentos divinos se sua vontade fosse moderada o suficiente. Usar o vazio da perfeição não seria diferente de confiar em um estado de ser. Ambos eram médiums que auxiliavam a vontade de movimentar a energia mundial e afetar o mundo ao seu redor. Usar apenas a vontade pura foi o melhor método. Mesmo que fosse improvável, poderia haver uma situação em que Draco seria incapaz de usar seu estado de ser ou o controle. O que ele deveria fazer então? Foi por isso que isso foi importante. Draco passou o dia inteiro com Ristimon dessa maneira. Ele tentaria afetar o mundo com sua vontade e depois se cansaria. A cada tentativa, ele se tornou cada vez mais familiarizado com o uso de sua vontade para afetar o mundo. Foi uma coisa inevitável. Todo ser humano se tornou mais proficiente em alguma coisa quanto mais executava essa tarefa. Foi assim que a raça humana conseguiu elevar-se acima de tudo, através da nossa capacidade de aprender e de se adaptar. A cada tentativa, ele desacelerou o movimento da energia mundial com sua vontade. Logo chegou a um ponto em que a energia mundial parou completamente. Draco sentiu uma força ainda mais forte em sua vontade enquanto tentava mover a energia mundial. No entanto, sua resistência atingiu o limite para essa tentativa. Draco fez uma pausa e permitiu que Ristimon restaurasse antes de tentar novamente. Demorou menos para que a energia mundana parasse completamente, mas ele ainda se cansou antes que pudesse retirá-la. Nesse ponto, o sol estava prestes a se pôr novamente, então Ristimon optou por encerrar a aula. Afinal, ele sabia que Draco tinha outras coisas para fazer enquanto estivesse aqui. Quando um Draco cansado e uma noite de rebitagem solidária chegaram ao saguão do castelo, 3 pessoas estavam lá esperando por ele. Um deles era Zayn, a súcubo de pele caramelo com corpo esculpido exclusivamente para induzir luxúria. Outro foi Happy Saint que observou o castelo com interesse infinito. A pessoa final foi, surpreendentemente, Ikari. Ela ficou lá com uma expressão animada e calorosa enquanto olhava para Draco. O próprio Draco notou que algo estava diferente nela. Por que você está aqui? Draco perguntou curioso. Não que ele não a quisesse aqui, mas estava preocupado com a gravidez dela. Ikari imediatamente percebeu sua linha de pensamentos. Ela sorriu e tirou um ovo grande de trás dela, trazendo-o para mais perto de Draco, cujo coração parou quando sentiu a aura daquele ovo. Graças ao efeito do Vitacity Stat, levei apenas 3 dias para completar minha postura, em vez de quase 2 semanas. Este é o nosso ovo, Draco. Ikari disse com um sorriso orgulhoso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.